É isso aí, notícia exclusiva aqui da Band News FM, nosso Rodolfo Schneider fazendo hora extra aqui no Band News Station. Tem informação importante para o nosso ouvinte. Conta aí, Rodolfo, bom dia. Fala, Barão. Bom dia para você, a Roberta, aos nossos ouvintes também. A gente está acompanhando de perto, tem noticiado aí nos últimos dias, né, o roubo das armas de um quartel do Arsenal de Guerra, né, do Exército Brasileiro em São Paulo, né, inclusive metralhadoras .50, metralhadoras antiaéreas. E você, Barão, muito bem informado, viu que ontem a Polícia do Rio recuperou uma parte dessa carga, 8 dessas armas, sendo 4 dessas armas eram essas metralhadoras que derrubam helicóptero, enfim, e que a gente sabe que tem na mão dos criminosos. Eu hoje conversei, Barão, mais cedo com a fonte da alta cúpula do Exército e também com a fonte da Secretaria de Segurança Pública do Rio. Primeiro dizer que tá tudo sendo revisto dentro do Exército, foi uma falha inimaginável, você imaginar que um arsenal como esse possa sair de dentro do quartel. Lembrando que houve também aí um período para que isso fosse descoberto, que também é algo inimaginável, né? Tudo isso teria sumido entre 5 e 8 de setembro e só foi descoberto um mês depois. Essas armas estavam numa área de manutenção, num depósito do Exército para manutenção, ainda não sabiam se poderiam ser usadas ou não depois da manutenção, e simplesmente tudo frouxo, né? Na questão mesmo do acompanhamento, etc., só um mês depois que repararam. Isso está sendo revisto. Nesse momento tem 160 detidos dentro dos quartéis, né? Eram 400 e tanto, mas alguns já foram liberados. Já se identificou alguns suspeitos, mas tem uma apuração não só em cima dos suspeitos, como também de quem falhou, né, e se omitiu nesses procedimentos dentro do arsenal de guerra. Só que a questão, e que eu trago aqui como informação para os nossos ouvintes, como exclusiva, é que pelo que essas duas fontes me garantiram, que aconteceu ontem no Rio de Janeiro das Armas, e não quero aqui desmerecer jamais a Polícia do Rio, pra você ter uma ideia, Roberto, esse ano está chegando agora, Barão, a quase 500 fuzis apreendidos. 500 fuzis apreendidos. A Bahia, que vem em terceiro, tem quase 50 e está na situação catastrófica que está. São Paulo tem 100 e alguma coisa, o Rio vai chegar a 500. Então a Polícia do Rio tem apreendido, tem feito. Porém, a informação que eu tenho é que, na verdade, ontem, a facção criminosa que é a mais poderosa do Rio de Janeiro, que é o Comando Vermelho, na verdade, devolveu os fuzis. O que aconteceu, Barão, muito próximo ao modus operandi daquela questão do assassinato dos médicos na orla da Barra da Tijuca, lá atrás confundiram um médico com um miliciano. Os caras foram lá, executaram os 3 médicos, um outro foi baleado, aquela loucura com repercussão internacional, como você bem lembrou. Quando o Comando Vermelho viu o que tinha acontecido, fez um tribunal do tráfico, inclusive com participação de gente dentro do presídio que deveria estar incomunicável, e determinaram a execução dos 4 e largaram os corpos dentro de carros na região de Jacarepaguá, Gardênia Azul. O Comando Vermelho, pela informação que essa fonte me passou do Exército, Barão, que está acompanhando tudo de perto, o Comando Vermelho não teria participado diretamente pela principal linha de investigação do roubo. Teria sido um intermediário, um grupo intermediário que aliciou militares, alguns, dentro lá do arsenal de guerra, para que aquele material fosse retirado e depois vendeu pelo menos uma parte, pelo menos essas 8 que foram recuperadas, para o Comando Vermelho. Quando o Comando Vermelho viu que, obviamente, veja o histórico do Exército, as comunidades do Rio seriam ocupadas, eles não sairiam de lá enquanto não iam encontrar as armas, e a coisa ia apertar para eles, assim como na questão dos médicos, colocaram num carro, deixaram na Gardênia, tanto que ninguém foi preso, não foi, Barão, durante uma circulação em que eles fizeram flagrante e prenderam criminosos que estavam levando armas de um ponto para outro, o carro foi largado num ponto, foi deixado no sentido de dizer, ó, toma aí as armas, não tem nada a ver com a gente, não vem pra cá. Se você lembrar, Barão, e você cobria isso aqui, porque a rádio foi fundada em 2005, um ano depois, em 2006, nós tivemos um roubo no Rio de fuzis de dentro de um quartel em São Cristóvão, na Zona Norte. Foram 10 fuzis e uma pistola. Você vai lembrar que o Exército ocupou no mínimo 7 comunidades, inclusive Mangueira, Providência, com troca de tiros. Loucura. Foi uma loucura. É isso mesmo. E eles não saíam de lá. Não, então tá bom, então a gente vai sufocar vocês e a gente não sai até achar. Então, a lógica agora teria sido essa, ó, devolve, entrega, acaba com esse negócio, não vem encher o saco da gente aqui não. Agora, o Exército, pelo que essa fonte me falou, Barão e Roberta, eles não vão parar, eles continuam, pegaram todas as câmeras da cidade na região desse quartel e do quartel e vão chegar
até a última arma e também na punição dos suspeitos e também de quem eventualmente negligenciou e vem se omitindo para uma coisa como essa ter acontecido em um mês e ninguém ter visto isso antes também, né? Esse é o detalhe, né, importante, porque eu não duvido que aconteça, Rodolfo, a mesma coisa aconteceu no crime dos médicos, ou seja, daqui a pouco chega alguma ordem superior dentro do presídio, sei lá eu como foi, no assassinato dos médicos, e manda eliminar esses caras que participaram do crime, né, participaram do roubo. Agora, a questão maior, e é fundamental que o Exército fique atento, é quem lá de dentro facilitou. Né? Qual foi o profissional de dentro do Exército que meio que, beleza, não tem nada a ver com isso, fechou os olhos e tal, porque é diferente do crime dos médicos nisso, você não teve a participação do Estado no crime dos médicos, né? Foi lá uma terceirização, digamos assim, do crime, confundiram o médico de uma forma terrível com o miliciano, executaram ali na Barra da Tijuca. Nesse crime, não. Aparentemente também houve a terceirização, que é um negócio insano que a gente tem acompanhado cada vez mais, né? Ou seja, você manda um grupo ir lá pegar a arma e tal. Só que nessa história você teve, evidentemente, tudo indica a participação de algum funcionário público, né? Algum militar, óbvio. Enfim, algum agente. Então é fundamental que essa situação termine. Mas, pelo menos, Rodolfo, as armas agora voltam, né? Teoricamente. Né? 8, ainda faltam 11, né? Algo assim. Agora o Barão tocou num ponto, Roberta, que esse oficial me falou mais cedo. Ele falou, Rodolfo, sobre a detenção dos militares, a gente tem inclusive a preocupação de que eles sejam executados, porque obviamente não interessa quem está fazendo que a gente siga com a investigação e prenda todo mundo e descubra o caminho do negócio. Então tem uma preocupação de execução dos próprios militares, de quem fez intermediação, de quem teve envolvido, até para ter arquivo morto realmente, eliminado no meio do caminho e matar essa informação, né, Barão? Então exatamente o que você disse corrobora o que essa fonte oficial do Exército me disse hoje de manhã. Vamos ver o que vai acontecer. Alguns acham que até por essa detenção e pelo caminho da investigação, que os envolvidos no Exército possam abrir o bico em algum momento. Estão sendo pressionados pelos companheiros de farda. Você imagina o seguinte, Roberta, se 160 estão presos, detidos, você tem 3 ou 4 envolvidos, eventualmente, 2, você tem 156, 7, sei lá, que estão ali dentro olhando para os outros e falando, meu irmão, quem fez isso? Entrega, se descobrir depois... Então, assim, a pressão está muito grande, não se descarta a possibilidade de alguém se entregar e contar como aconteceu e contribuir com a investigação. Muito bem. Rodolfo Schneider, ao vivo, trazendo informações exclusivas, apuradas pelo Rodolfo aqui na Band News FM, informações importantes sobre esse roubo que chamou a atenção do país inteiro, né? E agora o desdobramento com parte desse arsenal sendo devolvido, mas é claro que essa investigação vai continuar. Rodolfo, portas abertas, canal aberto, você é de casa a qualquer momento. Um grande abraço, Rodolfo. Valeu.